Por mais de 2000 anos, o mundo fez uma pausa a cada 25 de dezembro para celebrar o Natal, homenageando o nascimento de Jesus Cristo. Igrejas se enchem de velas, famílias se reúnem em alegria e inúmeros presépios retratam um bebê deitado em uma manjedoura em Belém. Mas aqui está um detalhe que poucos questionam. Em nenhum lugar dos evangelhos encontramos a data exata do nascimento de Jesus. Nem Mateus, nem Lucas. A data que bilhões comemoram todos os anos foi escolhida séculos depois, e o momento real da chegada de Cristo continua sendo um dos maiores mistérios da história. Este vídeo não está aqui para abalar sua fé, mas para fortalecê-la. Ao desvendar a profundidade das Escrituras, registros históricos e profecias antigas, reconstituiremos a linha do tempo que revela quando Jesus provavelmente nasceu. A própria Bíblia fornece 7 pistas poderosas, claras, concretas e incrivelmente precisas, que nos permitem determinar a estação e o ano exatos do nascimento de Cristo. Não se trata de palpites ou teorias modernas. São extraídas diretamente da inspirada palavra de Deus, apoiadas por arqueologia e registros antigos. Nos próximos momentos, você viajará mais de 2000 anos no tempo. Você caminhará pelas estradas poeirentas da Judéia. Ficará maravilhado com o templo onde sacerdotes como Zacarias ministravam. Testemunhará o medo e o poder do imperador de Roma e seguirá uma estrela misteriosa que guiou os sábios do Oriente. Isso é mais do que uma busca por uma data em um calendário. É uma jornada pelo plano perfeito de Deus, escrito na história antes da criação do mundo. Se você ficar até o final deste vídeo, não apenas saberá porque Jesus não nasceu em dezembro, como também verá como cada detalhe de sua chegada reflete a soberania de Deus. Você entenderá como a festa dos tabernáculos, os pastores nos campos, a estrela de Belém e até mesmo a crueldade do rei Herodes se entrelaçam para revelar a estação exata do nascimento de Cristo. E, o mais importante, você sairá com uma apreciação mais profunda pelo milagre que celebramos no Natal. Não apenas o nascimento de uma criança, mas a encarnação, Deus se tornando carne para redimir a humanidade. Vamos começar nossa investigação onde o Evangelho de Lucas começa, um decreto do homem mais poderoso do mundo, César Augusto, um homem que pensava governar a história, mas que, sem saber, estava sendo usado por Deus para cumprir profecias. A história começa com uma única decisão de um trono distante de Belém, um decreto de César Augusto, o governante do poderoso Império Romano. No primeiro século, Augusto era visto como o homem mais poderoso vivo, um líder que comandava vastos exércitos e controlava nações das ilhas britânicas aos desertos da Arábia. Quando Augusto ordenou um censo de seu império, ninguém pôde recusar. O censo era uma demonstração do domínio de Roma, uma forma de contar seus súditos e garantir impostos para seu tesouro. Para Augusto, era um movimento político para fortalecer seu império. Mas, na mente de Deus, era algo muito maior, a ferramenta perfeita para cumprir profecias antigas. Mais de 700 anos antes do decreto de Augusto, o profeta Miqueias havia escrito: Mas você, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de você sairá para mim aquele que governará Israel, cujas origens são desde os tempos mais remotos, desde os tempos mais remotos. Miqueias 5:2. Maria e José moravam em Nazaré, a quase 128 quilômetros de Belém. Eles não tinham motivo para deixar sua casa, até que Roma interveio. O censo exigia que todos os homens se registrassem na cidade de seus ancestrais, forçando José, descendente do rei Davi, a viajar com Maria para a cidade de Davi, Belém. O que parecia ser uma simples ordem administrativa tornou-se uma jogada de xadrez divina. César pensou estar exercendo controle sobre seu império, mas, na realidade, estava, sem saber, preparando o cenário para a chegada do Rei dos Reis. Agora, considere o cenário. Viajar pela Judéia era perigoso e exaustivo, especialmente para uma jovem em fase final de gravidez. A rota de Nazaré a Belém era acidentada, com colinas íngremes, caminhos rochosos e vales cheios de animais selvagens e ladrões. Não era uma jornada casual, era uma jornada extenuante que podia levar de 4 a 7 dias. Mesmo assim, José e Maria obedeceram, demonstrando sua fé e humildade. A cada passo, eles cumpriam o plano de Deus escrito séculos antes. É aqui que esta história nos dá a primeira pista sobre quando Jesus nasceu. O Império Romano orgulhava-se de sua organização e eficiência. Um censo em massa que exigisse que as pessoas viajassem grandes distâncias jamais teria sido programado durante os invernos rigorosos e chuvosos da Judéia.
As estradas eram lamacentas, os rios transbordavam e as viagens se tornavam perigosas. Em vez disso, Roma preferia estações com clima ameno, primavera ou outono, para realizar tais operações. Essas épocas coincidiam com as festas judaicas, quando as pessoas já estavam acostumadas a se reunir em grande número. Este detalhe muda completamente a narrativa. O nascimento de Jesus provavelmente não ocorreu nas noites geladas de dezembro, como frequentemente retratado em presépios. Em vez disso, o próprio censo sugere uma estação mais quente, mais adequada para viagens e movimentação. O que Roma pretendia como um ato de controle tornou-se o cumprimento da profecia divina. É assim que Deus opera. Sua soberania se move através da história, mesmo por meio de líderes que não o reconhecem. O censo revela mais do que logística, é um testemunho da orquestração dos eventos por Deus. Enquanto Augusto estava sentado em seu trono em Roma, dando ordens ao mundo, o Criador do universo silenciosamente tecia uma história maior, uma que mudaria a eternidade. Isso nos mostra uma verdade vital. A história nunca é aleatória. A mão de Deus está sempre em ação. Quando Maria e José se aproximaram de Belém, cansados da viagem e buscando um lugar para ficar, a profecia estava prestes a se cumprir em detalhes perfeitos. Mas nossa investigação não para por aqui. Para determinar o momento exato do nascimento de Cristo, precisamos olhar além do decreto de César para uma pista surpreendente escondida na vida de outro homem, Zacarias, o pai de João Batista. Enquanto o decreto de César movia a Sagrada Família em direção a Belém, Deus já havia colocado outra peça neste tabuleiro profético, Zacarias, o pai de João Batista. É aqui que as Escrituras nos dão uma das chaves mais claras para desvendar a verdadeira época do nascimento de Jesus. Zacarias não era apenas um homem de fé. Ele era um sacerdote da turma de Abias, uma das 24 turmas sacerdotais estabelecidas nos dias do rei Davi, uma Crônicas 24h10. Cada turma servia no templo por uma semana, 2 vezes por ano, oferecendo sacrifícios e orações em nome do povo de Israel. Imagine a grandiosidade daquele momento, o segundo templo, elevando-se sobre Jerusalém, repleto do aroma de incenso, do brilho suave das lâmpadas de ouro e do murmúrio das orações subindo como fumaça em direção ao céu. Para Zacarias, esse era um dever sagrado, um chamado que conectava diretamente a séculos de tradição. Foi nesse espaço sagrado, dentro dos pátios internos do templo, que o céu irrompeu na história. Quando Zacarias entrou para queimar incenso, um anjo apareceu, o próprio Gabriel, o mensageiro de Deus. As Escrituras nos dizem: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Sua mulher Isabel lhe dará um filho, e você o chamará de João. Lucas 1h13. Este momento não foi apenas milagroso, foi estratégico. Isabel, estéril e avançada em idade, conceberia João Batista, o precursor profetizado que prepararia o caminho para o Messias. E a partir desse evento, seguirmos as Escrituras atentamente, podemos construir uma linha do tempo que aponta diretamente para o nascimento de Jesus. Veja como registros históricos rabínicos nos mostram quando a divisão de Abias serviu, por volta do final de maio ou início de junho. Isso significa que Zacarias provavelmente encontrou Gabriel no início do verão. Após o término de seu dever sacerdotal, ele voltou para casa e Isabel concebeu. As Escrituras então nos dizem que 6 meses depois, o mesmo anjo Gabriel apareceu a Maria para anunciar a concepção de Jesus. Lucas 1h26. Isso situa a concepção de Maria por volta do final de dezembro, o que, somando 9 meses de gravidez, aponta para o nascimento em setembro ou outubro. Agora pare e pense nisso por um momento. O momento é surpreendente. O mesmo mês que coincide com o nascimento de Jesus é a festa dos tabernáculos, Sukkot, uma das celebrações mais significativas de Israel, que comemora a época em que Deus habitou entre seu povo no deserto. Quão apropriado que aquele chamado ** Emanuel, Deus conosco, ** viesse ao mundo precisamente durante uma festa que celebrava a presença de Deus entre seu povo. Esta linha do tempo revela algo profundo. O nascimento de Jesus não foi aleatório e certamente não foi apenas mais uma noite em Belém. Cada detalhe foi meticulosamente tecido pelo Criador. A visita de Gabriel a Zacarias não foi apenas um milagre familiar. Foi o primeiro dominó de uma sequência divina que inauguraria o Redentor do mundo. Quase podemos imaginar.
o sacerdote fiel cumprindo seu dever, sem saber que séculos de profecia se cumpriam diante de seus olhos. Zacarias entrou no templo esperando queimar incenso. Saiu carregando uma promessa que daria início à história. E por meio desse evento aparentemente pequeno, Deus marcou o próprio tempo, mostrando que seus planos se desenrolam com absoluta precisão. Mas isso é apenas o começo. Se o nascimento de Jesus se alinha com a festa dos tabernáculos, a profundidade profética por trás dessa festa muda tudo que pensamos saber sobre Natal. Para realmente entendê-la, precisamos explorar esta festa e sua impressionante conexão com a encarnação. Se há uma festa judaica que irradia significado profético sobre o nascimento de Cristo, é a festa dos tabernáculos, ou Sukkot em hebraico. Essa festa era um lembrete anual para Israel de que seus ancestrais viveram em tendas enquanto viajavam pelo deserto após deixarem o Egito. Durante 7 dias, cada família judia deixava suas casas e se instalava em pequenos abrigos temporários chamados Sukkot, simbolizando a total dependência da proteção de Deus. Ruas e telhados de Jerusalém eram preenchidos com tendas artesanais decoradas com galhos e frutas, lembrando a nação a fidelidade de Deus em fornecer alimento, água e abrigo em suas peregrinações pelo deserto. Agora, imagine isto. Séculos depois, naquela mesma época, o próprio Criador escolheu habitar entre seu povo, não em um palácio de ouro, mas em uma humilde manjedoura. O apóstolo João deixa essa conexão clara quando escreve: "O Verbo se fez carne e habitou entre nós." João 1:14. A palavra habitou em grego, isken, significa literalmente armou uma tenda ou tabernáculo. Não se tratava de uma linguagem acidental. João estava mostrando aos seus leitores que Jesus era o cumprimento vivo dessa festa sagrada. Assim como a presença de Deus enchia o tabernáculo no deserto, ele agora viera para viver entre a humanidade na pessoa de Jesus Cristo. Sukkot era celebrado em setembro ou outubro, alinhando-se perfeitamente com a linha do tempo que descobrimos através do serviço sacerdotal de Zacarias. Durante essa festa, Jerusalém fervilhava de alegria e adoração. Peregrinos viajavam de todos os cantos de Israel, enchendo a cidade de orações e celebrações. Grandes candelabros de ouro iluminavam os pátios do templo, simbolizando a luz de Deus habitando entre seu povo. Sacerdotes realizavam cerimônias diárias com água, orando por chuva e bênçãos, enquanto famílias se regozijavam em abrigos temporários. Que cenário melhor poderia haver para a verdadeira luz do mundo fazer sua entrada? O simbolismo é ainda mais profundo. No deserto, a glória de Deus encheu o tabernáculo na forma de uma nuvem durante o dia e de fogo à noite. Êxodo 40, 34 e 38. Durante Sukkot, essa mesma glória veio na forma de um recém-nascido. Isso não foi coincidência, foi uma profecia tornada visível. Aquele que outrora guiara Israel pelo deserto agora jazia em uma manjedoura, não como um Deus distante, mas como Emanuel, Deus conosco. Pense no que isso significa. Enquanto reis construíam palácios de mármore e imperadores se sentavam em tronos de ouro, o rei dos reis escolheu habitar em um estábulo emprestado, seus primeiros gritos ecoando sob um teto simples. A glória do céu assumiu a forma humana, entrando em um mundo de fraqueza para trazer redenção. Esse é o cerne da encarnação. Compreender essa conexão transforma a forma como vemos Natal. Não se trata apenas de pastores e reis magos, ou da beleza simples de um presépio. Trata-se de Deus cumprindo sua promessa de habitar entre seu povo para sempre. A festa dos tabernáculos deixou de ser apenas uma lembrança anual, tornou-se realidade. E desde aquela primeira noite em Belém, Deus nunca mais deixou de habitar com seu povo. Mas ainda há mais evidências. Se o nascimento de Jesus aconteceu durante esta festa, então os detalhes que cercam os pastores no Evangelho de Lucas se tornam ainda mais poderosos. O papel deles nesta história não é apenas simbólico, é uma pista profética que confirma ainda mais o momento do nascimento de Cristo. O Evangelho de Lucas descreve uma cena tão simples que muitos ignoram seu profundo significado. E havia pastores que viviam nos campos próximos, guardando seus rebanhos durante a noite. Um anjo do Senhor lhes apareceu, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Lucas 2, 8, 9. Imagine uma noite escura na Judéia, as colinas ao redor de Belém pontilhadas de ovelhas adormecidas, o único som sendo o vento suave e o balido ocasional dos cordeiros. De repente, o céu se abre. Os campos tranquilos são inundados por uma radiância que não é deste mundo. Os pastores caem no chão, apavorados,
com o coração disparado, até que o anjo profere palavras que mudariam a história para sempre. Não tenham medo. Trago-lhes boas novas que causarão grande alegria a todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês um Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Lucas 2:10-11. É uma bela cena, frequentemente romantizada em peças de Natal e presépios, mas há um detalhe oculto aqui que revela mais uma pista sobre o momento do nascimento de Jesus. Os pastores estavam do lado de fora com seus rebanhos à noite. Isso é importante porque os invernos na Judéia são frios, chuvosos e rigorosos. Durante os meses de inverno rigoroso, especialmente em dezembro, os pastores tradicionalmente mantinham seus rebanhos abrigados em cavernas ou cercados para proteção contra tempestades e noites frias. O fato de esses homens estarem em campo aberto sugere fortemente uma estação mais amena, provavelmente primavera ou outono, quando os pastores pastavam suas ovelhas sob as estrelas. Alguns estudiosos chegam a propor que as colinas de Belém, nessa época do ano, estariam repletas de cordeiros criados para os sacrifícios do templo. Belém era conhecida por suas ovelhas, e alguns acreditam que esses pastores cuidavam de animais destinados ao templo em Jerusalém. Se for assim, o simbolismo se torna impressionante. Os próprios homens que cuidavam dos cordeiros para o sacrifício foram os primeiros a encontrar o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas há algo mais profundo aqui do que clima e logística. A escolha de pastores como as primeiras testemunhas do nascimento de Cristo é profundamente teológica. Em uma cultura que frequentemente via os pastores como humildes e impuros, Deus os escolheu, não sacerdotes, nem eruditos, nem reis, para receber o anúncio angélico. A mensagem do céu era clara. Este Salvador era para todas as pessoas, das mais humildes às mais elevadas. E, no entanto, até mesmo esse detalhe se conecta à profecia. O profeta Miqueias, séculos antes, escreveu que Belém seria o local de nascimento do Messias, Miqueias 5:2. Belém era conhecida como Efrata, que significa frutífera, e era um centro de criação de cordeiros para o sacrifício da Páscoa. O fato de o Salvador nascer ali, em uma cidade associada aos cordeiros sacrificiais, reforça o plano de Deus. O Cordeiro Supremo havia chegado, não para ser abrigado do frio, mas para trazer calor e redenção a todos que o recebessem. A presença dos pastores naquela noite serve como evidência da estação, mas também como uma mensagem espiritual. O Rei dos Reis não veio com alarde terreno, mas com coros angelicais cantando sobre homens humildes em uma encosta silenciosa. A resposta deles foi imediata e sem filtros. Correram para encontrá-lo, para ver com seus próprios olhos o milagre anunciado do céu. Os campos de Belém, iluminados pela glória angelical, contêm uma lição atemporal. Deus revela suas maiores maravilhas àquele de coração humilde. O mesmo Deus que orquestrou um censo, deveres sacerdotais e festas proféticas agora quebrava séculos de silêncio para sussurrar aos pastores. O Messias chegou. E, no entanto, o céu naquela noite guardava outro mistério, uma luz que atraía reis de longe. A estrela de Belém não é apenas um símbolo do Natal, é um dos mistérios astronômicos mais fascinantes da história da humanidade e nos dá mais uma peça do quebra-cabeça. A noite em que Jesus nasceu foi diferente de qualquer outra na história, não apenas porque anjos encheram os céus de Belém, mas porque os próprios céus testemunharam sua chegada. O Evangelho de Mateus registra um evento extraordinário. Homens sábios do Oriente, eruditos conhecidos como magos, viajaram uma grande distância, seguindo uma estrela misteriosa que sinalizava o nascimento do Rei dos Judeus. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Mateus 2:2. Este único versículo despertou séculos de admiração. O que era esta estrela que levou os homens através de desertos e reinos para adorar um recém-nascido? Seria um cometa, uma supernova, um alinhamento planetário ou algo completamente sobrenatural? Fosse o que fosse, era poderoso o suficiente para levar astrônomos e estudiosos do mundo antigo a deixarem suas casas e seguirem sua luz. Registros históricos sugerem que esses magos eram provavelmente sacerdotes ou astrólogos da Babilônia ou da Pérsia, culturas renomadas por seu estudo das estrelas. Eles estariam familiarizados com profecias antigas, possivelmente até mesmo com as de Daniel, o profeta judeu que serviu na corte real da Babilônia. Por gerações, eles podem ter esperado um sinal celestial, um anúncio cósmico do nascimento do Messias.
Alguns astrônomos apontam para uma rara conjunção planetária ocorrida por volta de 7 a.C., onde Júpiter e Saturno pareciam tão alinhados no céu que brilhavam como um único e brilhante ponto de luz. Nos tempos antigos, Júpiter simbolizava a realeza e Saturno era associado ao povo judeu. O alinhamento desses dois planetas pode ter carregado um profundo significado simbólico para homens treinados para ler os céus. Outros propõem que essa estrela era uma nova ou supernova, uma estrela em explosão visível a olho nu por semanas ou meses. Tal evento certamente teria capturado a atenção do mundo antigo. Mas há algo no relato de Mateus que transcende a explicação natural. Os magos não apenas viram uma estrela, eles a seguiram. Ela parecia se mover com um propósito, guiando-os diretamente para Belém, parando exatamente onde Jesus estava. Fenômenos naturais podem inspirar admiração, mas esta estrela agiu com intencionalidade, como se o próprio céu se curvasse para anunciar a chegada de seu Criador. Isso se alinha com a verdade encontrada em toda a Escritura. A criação não é aleatória, ela proclama a glória de Deus. O Salmo 19:1 declara: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Naquela noite, os céus fizeram mais do que proclamar. Eles apontaram para o local exato onde o Verbo se fez carne. A jornada dos magos também nos ensina algo profundo. Esses homens não eram sacerdotes ou profetas judeus, eram estudiosos gentios, estranhos à aliança de Israel. No entanto, eles estavam entre os primeiros a adorar o rei recém-nascido. Isso revela o coração de Deus. Desde o princípio, a vinda de Cristo foi para todas as nações. A estrela que brilhou sobre Belém não foi um sinal particular apenas para Israel. Foi um farol para o mundo inteiro, declarando que a salvação havia chegado. Mas este anúncio celestial teve consequências terrenas. Quando os magos compartilharam a notícia da estrela com o rei Herodes, isso desencadeou uma série de eventos que trariam escuridão a Belém. Herodes, ameaçado pelo nascimento de um novo rei, emitiu um decreto tão implacável que se tornou um dos momentos mais arrepiantes da história. E mesmo essa tragédia nos dá outra pista sobre o momento exato do nascimento de Jesus. A história do nascimento de Cristo é radiante, com coros angelicais, profecias cumpridas, uma estrela iluminando o caminho para buscadores de terras distantes. No entanto, entrelaçado nessa tapeçaria de maravilha divina, há um momento de escuridão devastadora, um decreto emitido por um rei paranoico, imerso em medo e crueldade. Este é o episódio arrepiante conhecido como o Massacre dos Inocentes. Quando os magos chegaram a Jerusalém perguntando: onde está aquele que nasceu rei dos judeus? O rei Herodes ficou imediatamente abalado. A história lembra Herodes, o Grande, como um homem de extraordinária ambição e igualmente extraordinária brutalidade. Ele construiu palácios e fortalezas colossais, chegando a expandir o templo em Jerusalém para rivalizar com as maravilhas do mundo. No entanto, por trás dessas conquistas, havia um governante assombrado pela paranoia. Herodes executou seus próprios filhos e esposa quando suspeitou que eles poderiam ameaçar seu trono. A notícia de uma criança, profetizada como rei, foi suficiente para deixá-lo em frenesi. Fingindo interesse em adorar a criança, Herodes instruiu os magos: vão e procurem cuidadosamente pela criança. Assim que a encontrarem, avisem-me. Mas Deus, que vê todas as conspirações dos homens, interveio. Os magos, avisados em sonho, nunca mais voltaram a Herodes. Quando o rei enfurecido percebeu que havia sido enganado, sua fúria explodiu em um ato de crueldade inimaginável. Ele ordenou o massacre de todas as crianças do sexo masculino de Belém com 2 anos ou menos. Quando despojamos séculos de tradição, debate sobre datas e costumes culturais, uma verdade brilha mais forte do que qualquer estrela sobre Belém. O Natal é sobre a encarnação. É sobre o Criador eterno e todo-poderoso entrando no tempo, revestindo-se de carne e escolhendo habitar entre nós. Este é o maior milagre que o mundo já conheceu. Maior do que a abertura do Mar Vermelho, maior do que o maná no deserto, ainda maior do que os milagres que Jesus realizou durante seu ministério, porque este milagre tornou todos os outros possíveis. A encarnação é a declaração de Deus de que ele se recusa a permanecer distante de sua criação. Ele se aproximou. Ele caminhou por nossas estradas. Ele sentiu fome, dor, tristeza e traição. O Deus Todo-Poderoso escolheu a vulnerabilidade, nascido não em um palácio, mas em uma manjedoura, para que pudesse resgatar o mundo perdido na escuridão.
O apóstolo Paulo capturou esse mistério em Filipenses 2, 6, 8, o qual, sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pense nisso. Aquele que criou galáxias aprendeu a pronunciar suas primeiras palavras nos braços de Maria. As mãos que moldaram montanhas eram pequenas o suficiente para segurar o dedo de José. A voz que trovejou no Sinai um dia choraria como um bebê numa noite de Belém. Isso não é apenas história. Este é o coração de Deus revelado. O Natal não se trata apenas de celebrar o nascimento. Trata-se de celebrar o maior ato de amor da eternidade. É a história de um Deus que entrou em sua criação para redimi-la. O cântico dos anjos naquela noite foi mais do que um cântico, foi um anúncio real. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Lucas 2:14. Essa paz não era uma paz política, mas a reconciliação entre Deus e o homem. Jesus não veio apenas para ser adorado em uma manjedoura, mas para morrer na cruz, ressuscitar da sepultura e abrir as portas do céu para todos os que creem. Cada profecia, cada festa, cada estrela no céu apontava para esta única verdade: Deus conosco. É por isso que a data exata de seu nascimento empalidece em comparação com seu significado. Quer celebremos em dezembro, setembro ou em qualquer outra época do ano, o que importa é que nos lembremos e proclamemos este milagre: o Verbo se fez carne. E, portanto, o Natal não é apenas um feriado. É um convite divino. É Deus sussurrando à humanidade: eu vim a você. Eu não me esqueci de você. Eu o salvarei. Esta é a mensagem que precisa ecoar além dos muros da igreja, além das reuniões familiares, além das tradições festivas. É uma mensagem de esperança para os quebrantados, luz para os que estão nas trevas, perdão para todo pecador que invocar o seu nome. À medida que essa investigação chega ao fim, vamos refletir. Podemos agora ter uma melhor compreensão de quando Jesus nasceu, mas, mais importante, podemos ver por que ele nasceu. E essa verdade muda tudo. O Salvador entrou em nosso mundo para que um dia pudéssemos entrar no dele. Isso é Natal. Isso é encarnação. Esse é o milagre que vale a pena celebrar todos os dias do ano. Se esta mensagem tocou seu coração, eu encorajo a compartilhá-la. Vamos resgatar o Natal como uma celebração do amor de Deus, não apenas uma data em um calendário. Curta este vídeo, inscreva-se em nosso canal e junte-se a nós na exploração das maiores verdades da Bíblia. E antes de sair, assista ao vídeo que aparece na sua tela agora. Ele levará ainda mais fundo no significado do plano de Deus para a humanidade.